Eu quero contar uma história. Era uma vez um menino chamado Joãozinho. Por que toda a história dessa é Joãozinho, né? Eu não entendo. Joãozinho. Eu pensei em você, João, na hora. Um menino que amava o Senhor, dedicado à casa do Senhor. Ele ia para os cultos todos os domingos e antes até mesmo da mãe dele ia para a escola dominical. Você era assim, João? Eu tenho cara que você não era assim, João. Joãozinho morava muito próximo da igreja, ao ponto que a sua mãe deixava Joãozinho ir mais cedo para a igreja sozinho. Só que ele tinha um ritual. Antes de sair, Joãozinho pedia as 2 moedas para a mãe dele. Uma para os doces que ele ia comprar na mercearia, que ficava logo próximo da casa, e outra para ele dar de oferta. Um dia, Joãozinho estava indo para a igreja muito feliz, pulando, saltitando. Eu até pensei em pular aqui, imitar Joãozinho, mas não ia ficar legal. E sem perceber, uma das moedas cai do seu bolso, sai rolando e cai num bueiro. Joãozinho imediatamente cai de joelho no chão, ora para o céu e diz: Pai, a sua moeda acabou de cair no bueiro. Tem muito Joãozinho por aí. Amém? Hoje nós estamos encerrando a nossa série Em Deus Confiamos. Quantos gostaram dessa série? Essa semana uma pessoa me parou, estava num café, tomando café com uma pessoa passou, me reconheceu, né? E falou: pastor. Eu olhei: tudo bem? A gente tem que tomar cuidado, quem conhece a gente, né? Aí eu falei assim: tudo bem, querido? Ele falou: pastor, estou acompanhando as séries da sua igreja. Uma bênção, está transformando a minha vida financeira. Eu falei: glória a Deus por isso. Glória a Deus, esse é o propósito. Nós queremos que Deus abra portas para a sua vida financeira. E hoje nós estamos encerrando, mas não estamos encerrando dos hábitos que estamos aprendendo nessa série. Quantos podem dizer amém, né? O nosso objetivo nessa série é ensinar como ser financeiramente próspero. Nós falamos de vários assuntos importantes desde o início dessa série. Nós dizemos que a primeira coisa que nós precisamos de fazer é mudar a mentalidade quanto ao dinheiro, pensar corretamente a respeito das nossas finanças. Segundo, nós falamos da importância de fugir de dívidas, não adquirir novas dívidas. Depois nós falamos da importância, se possível, claro, usar os nossos dons para o nosso trabalho, porque seremos muito mais eficazes e seremos muito mais bem remunerados se utilizarmos os dons que Deus nos deu. Semana passada foi um dos assuntos que eu mais gosto. Falei sobre poupança e investimento. E eu sei que parece difícil para alguns de vocês pensar que isso é possível. Gostei do coração do pastor Enoch hoje, pregando o primeiro culto, dizendo: olha, eu ainda estou trabalhando nessa área. E é importante você saber em que fase você está. Alguns estão na fase de pagar dívidas, amém? Você tem que quitar suas dívidas, para começar a poupar, guardar ali uma reserva para emergência e depois pensar em investimentos, amém? Mas não pode perder esse foco. Você precisa de pensar sobre isso na sua vida. Deus não te deu essas informações simplesmente para que elas passem na sua vida e o ano 2024 acabe, 2025 comece e continue o mesmo ciclo sem nada mudar. Vire para alguém e diga com autoridade, mas com amor: Deus vai te prosperar em 2025. Amém? Deus vai te prosperar em 2025. Vai ser um ano da sua prosperidade, porque você vai começar o ano diferente, pensando diferente, agindo diferente, colocando em prática os ensinamentos do Senhor. Poupança e investimento foi o assunto da nossa última semana. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Eu disse no meu vídeo que eu fiz, uma chamada para pessoas estarem aqui hoje, que é a mensagem mais importante de toda a série, que é a mensagem que fecha o ciclo, que é: confie em Deus com suas finanças. Vamos repetir bem alto? Confie em Deus com suas finanças. Hoje eu quero falar com todos vocês. Eu sei que alguns estão nos visitando, talvez é um assunto que você vai pensar: nossa, isso logo hoje eu vim na igreja um assunto desse. Mas é importante você já entender onde Deus está te trazendo, porque você vai permanecer, amém? Para você já entender o que Deus tem para você. Mas independente do seu tempo servindo ao Senhor, essa mensagem é importante você refletir sobre ela e ver onde você está talvez falhando. Onde você está falhando? Eu sei que é um dos assuntos talvez um dos mais mal compreendidos de toda a Bíblia.
não é o mais, mas um dos mais mal compreendidos de toda a Bíblia. Eu quero mostrar para você que se nós dizemos que confiamos em Deus, nós refletimos isso e provamos isso através da nossa forma de agir com o nosso dinheiro, entregando os nossos dízimos. Nós provamos que confiamos em Deus através do dízimo. Nós provamos que confiamos no Senhor para cuidar da nossa vida financeira, da forma que nós agimos com as nossas finanças. O dízimo é a maneira mais simples e prática de colocar Deus em primeiro lugar e de mostrar que nós de fato confiamos em Deus. Porque essa série toda foi sobre isso. Em Deus nós confiamos. E de onde nós extraímos essa frase? Do dólar. Está lá no dólar. E é uma coisa interessante, porque no dólar está escrito: em Deus confiamos. Mas muitos confiam no quê? No dinheiro. Confiam nas riquezas. Mas nós queremos ser diferente, amém? Você nasceu e foi chamado para ser diferente. Deus está te ensinando algo novo. Deus não pede nosso dinheiro porque Ele precisa dele. Eu já disse isso várias vezes na nossa igreja. A igreja está aqui, o dinheiro de outras pessoas foram usados antes de você chegar. Amém? Deus não precisa do nosso dinheiro. É um privilégio, uma oportunidade que Deus nos dá. Quando Sua palavra nos instrui para nós darmos a Ele, a primeira parte dos nossos ganhos é para nos ensinar a confiar nele. Hoje nós vamos ver alguns princípios e eu quero ser o mais breve possível, porque nós ainda não tiramos os nossos dízimos e ofertas. Algumas pessoas falaram: pastor, o senhor esqueceu? Não, eu quero te ensinar primeiro para você fazer da forma correta. Os nossos dízimos e ofertas hoje será no final do culto, amém? Então vamos ler o primeiro texto que eu tenho para vocês, está em Gênesis capítulo de número 4. Todos os textos que eu tenho hoje está projetado. Eu sei que é muita informação e eu encorajo você a reassistir novamente essa mensagem, tomar nota, aplicar para aqueles que têm dúvidas quanto a esse assunto, ensinar na sua casa os seus filhos, que não haja Joãozinhos no nosso meio, amém? Glória a Deus. E que a gente entenda que o Senhor deve ser honrado sempre. Gênesis capítulo 4 é a história de dois filhos de Adão e Eva, que nós conhecemos bem, e diz que ora Abel criava rebanhos, e Caim trabalhava a terra. Ou seja, um era agricultor, o outro fazendeiro, criava gado, animais. Com o passar do tempo, Caim trouxe, e a palavra-chave aqui é trouxe alguns dos frutos da terra como oferta ao Senhor. Presta atenção que ele trouxe algum dos frutos. E Abel também trouxe uma oferta, porções gordas de alguns dos primogênitos. Presta atenção que isso aqui é o que muda tudo do seu rebanho. Ou seja, Abel trouxe o melhor para o Senhor. O Senhor olhou com favor para Abel e sua oferta. Por quê? Porque Abel colocou Deus em primeiro lugar. Mas para Caim e a sua oferta, ele não olhou com favor. O primeiro ponto que eu quero trazer para nós meditarmos hoje sobre esse assunto que é tão mal compreendido a respeito de dízimos, é porque tem um princípio importante aqui. O primeiro princípio que eu quero trazer para vocês é: quando damos a Deus a primeira parte da nossa renda, Ele nos favorece. Eu não sei se você é assim, mas eu acho que sim. Nós trouxemos essa mensagem no primeiro culto e os jovens, as minhas filhas falam disso o tempo todo comigo. Que é aquele amigo que só lembra de você depois que tentou todos os outros amigos e aí não deu certo, aí finalmente ele lembra de você. Ou seja, se é algo bom que vai ser feito, nunca lembra de vocês. E vocês ficam chateados quando a pessoa não lembra de você primeiro, não é verdade? Você é o último da lista. As minhas filhas reclamam disso o tempo todo. Fulano só liga para mim quando tentou todos os outros amigos. E elas ficam chateadas. E nós somos exatamente como Deus. A gente não gosta daquelas pessoas que só lembram da gente depois de todo mundo. Por outro lado, a gente ama pessoas que nos colocam em primeiro lugar. Vai fazer algo bacana, vai fazer algo interessante, vai fazer algo... a pessoa pensa em você em primeiro, coloca você em primeiro lugar. Isso deixa você o quê? Alegre. Porque essa pessoa fez de você alguém importante. O princípio aqui é o mesmo. Quando você coloca Deus em primeiro lugar na tua vida,
lembrando de Deus, em primeira coisa, o importante do dízimo não é dar 10%, tira isso da sua mente. É pensar em Deus em primeiro. Quando Deus te abençoar com qualquer coisa, primeiro Deus. Primeira coisa, Deus, o melhor para Deus. E isso vai gerar algo muito interessante sobre a tua vida, vai gerar o favor de Deus. Eu queria ter chamado várias pessoas para dar testemunhos, mas algumas pessoas durante a história minha como pastor têm me dado testemunhos interessantes. E uma delas está ali, ela vai ser pega de surpresa, o Wélida. Levanta a mão para quem não te conhece, Wélida. A Wélida uma vez me deu um testemunho impactante. Ela disse: pastor, eu sempre entreguei meus dízimos ao Senhor, mas estava havendo uma confusão na minha vida financeira, eu não via dinheiro. Lembra quando você me contou? Eu falei: você é mesmo? Ela falou assim: mas aí, pastor, um dia que o senhor pregou uma mensagem aqui, mudou a minha forma de pensar, porque eu não punha primeiro Deus. Eu falei, às vezes eu ficava 15 dias, 20 dias sem dar minha oferta. Eu dava, pastor, mas eu ia pagando coisas, ia fazendo coisas, depois, nossa, eu tenho que dar meus dízimos. E dava meu dízimo, dava minha oferta. Até que o dia que o Senhor me ensinou a importância da primícia, Deus primeiro. E eu só mudei a ordem, pastor, não fiz nada, não mudou meu ganho. Eu só mudei a ordem, passei a colocar Deus em primeiro. E eu não sei te explicar, tudo na minha vida financeira mudou. Eu comecei a ver dinheiro, eu comecei a ver as coisas sobrar. Queridos, isso é algo maravilhoso, porque a matemática é a mesma. Mas quando Deus é primeiro na sua vida, você favorece a Deus, as coisas mudam. Quem fez isso foi a Caim e Abel. A Wélida fez isso, vários de vocês fizeram isso, mas isso se tornou algo tão importante para Deus, algo tão que tocou o coração, porque quando você se alegra, quando alguém te coloca em primeiro lugar, alguém lembra de você primeiro, que Deus estabeleceu isso como uma lei para o seu povo. Eu tenho um texto para vocês em Levíticos capítulo 23, versos 9 e 10. Deus falando com Moisés a respeito das leis que estariam sendo impostas. Lembra que o povo era um povo escravo, não tinham nenhum tipo de comportamento de nação. Deus estava trazendo para eles um novo comportamento. E a lei que Deus disse para ele é o seguinte: o Senhor disse a Moisés: fale aos israelitas e diga-lhes, ou seja, esse povo que eu estou formando, quando vocês entrarem na terra que eu vou dar a vocês, e fizerem a colheita, tragam ao sacerdote um molho qualquer dos grãos que vocês escolherem. Não é isso que diz, não? Dos primeiros. Isso mexeu tanto com o coração que Deus falou assim: olha, o que eu quero de princípio para o meu povo é isso. Quando você colher, primeiro lembre de mim, porque eu que te dou vida, eu que te dou a bênção. Sabe, se a gente for pensar nas vezes que fizemos promessas a Deus, talvez alguns de vocês vão recordar que se vocês viessem para essa nação, você fez a promessa como Jacó. Você deitou lá na cidade de Luz, né? Alguns lá na cidade de Cida, Aparecida de Goiânia. E você fez uma promessa: Deus, se o Senhor abrir a porta, se o Senhor me levar para a América, se o Senhor me abençoar lá, eu vou colocar o Senhor em primeiro lugar na minha vida. E Deus cumpriu a parte dele, você está aqui. E muitos de nós temos falhado com Deus, em colocar Deus em primeiro lugar das nossas vidas. Mas esse princípio muda tudo na nossa vida financeira. Vamos repetir esse princípio, que eu quero ser rápido nos primeiros. Vamos todos falar forte. Quando damos a Deus a primeira parte da nossa renda, Ele nos favorece. Você quer ver o favor de Deus na sua vida? Coloque Deus em primeiro lugar. Coloque Deus em primeiro lugar. Esse foi um princípio que nós adotamos na nossa casa desde o início. E todos os lugares que eu trabalhei, eu tinha um favor de Deus, tinha graça de Deus. Porque Deus abrirá portas. O segundo princípio que eu quero trazer está em Êxodo, capítulo 13, verso 1. O Senhor disse a Moisés: consagre. Diga comigo: consagre. A mim todo primogênito do sexo masculino. Mais uma vez, primeiro. O primeiro descendente de todo ventre entre os israelitas pertence a mim, seja humano, seja animal. Deus pediu uma consagração. Preste atenção, porque muitos têm uma compreensão totalmente equivocada a respeito de consagração. Os pastores estão aqui, pastor Soares, pastor Adalberto, o Beto quando pastoreou, o pastor Milson está viajando. Eu não estou mais novo, talvez não passou por essas escolas que a gente já treinou eles. Mas os antigos chegavam em nós e falavam: eu comprei um carro, eu quero consagrar ao Senhor.
pastor, vem cá que eu quero que o senhor unja meu carro para consagrar ele ao Senhor. Eu falei, você sabe o que você está pedindo? Esse carro vai ser usado só para a obra de Deus? Não, pastor, vou ter que trabalhar com ele, viajar, tudo. Então não consagra. Porque consagrar é dedicar formalmente para um propósito religioso e divino. Só para isso. Este templo é o quê? Consagrado ao Senhor. É por isso que quando a gente abre esse templo para ser usado para qualquer outra atividade, não sendo da igreja, pessoas que querem fazer casamento, pessoas que querem usar para qualquer outro propósito, a gente fala assim, olha, neste lugar, mesmo que você está pagando, existem certos comportamentos que você não pode ter neste lugar. Porque este lugar foi o quê? Consagrado ao Senhor. Não importa se você está pagando, não. Então a gente já cedeu para pessoas usarem, o custo para eles é bem maior do que para membros. E quando eles vieram aqui, eles quiseram fazer aqui, sabe, um pagode e tal. Eu falei, opa, não. Porque esse lugar é o quê? Consagrado ao Senhor. Então quando nós damos a Deus a primeira parte da nossa renda, preste atenção, nós estamos declarando que tudo que tenho pertence a Deus. O Deus falou assim, olha, eu quero que os israelitas consagrem o primeiro, porque tudo demais depois vai ser consagrado para mim. Então o princípio número 2 que eu quero trazer para nós é, quando damos a Deus a primeira parte da nossa renda, estamos na verdade consagrando tudo a Ele. Eu não sei se você, hoje em dia a gente quase não vê dinheiro. Quem tem uma nota aí na mão, se você tiver, dá uma olhada para ela, porque isso aqui é raro, ninguém acha mais. Eu fiz questão de trazer uma, né? Porque hoje dinheiro não existe mais. Cadê o dinheiro? Aqui. Oh, glória a Deus, olha aqui, uma nota real de $50. Faz assim, gente. Oh, é raro isso aqui, é? Isso aqui não vê mais. Hoje isso aqui é raríssimo. A gente pega um dinheiro desse, a gente não fazemos isso, né? Mas quando é novo a gente gosta de fazer, que é o quê? É o quê? Cheiro de dinheiro novo. Cheiro de bebê e cheiro de dinheiro novo é gostoso, não é? Todo mundo quer cheirar um bebê e todo mundo quer pegar o dinheiro. Não, esse aqui está fedido. Mas o que eu quero mostrar para vocês? Quando é novo, a gente até, né, pega, cheira. Eu disse que dinheiro novo, eu preguei uma das mensagens que é bom, porque é igual vinho novo. Você não gasta. Você espera ele o quê? Amadurecer, ele multiplicar para você gastar. Toda vez que eu pego uma nota nova, ela fica um tempão comigo, porque eu gosto do cheiro. Até que ela fique velha e realmente eu gasto. Ou até minha esposa achar, né? Você já passou por... Aqui, já abriu um parênteses, já que ela está pregando comigo. Você já foi num lugar achando que você tinha um dinheiro, abriu a carteira e não estava lá? Ah, foi a esposa, não foi? Eu já passei essa vergonha várias vezes. Mas preste atenção, dinheiro é uma das coisas mais sujas que existe. Porque passa na mão de todo mundo. E a gente não vai ficar por aí, hoje graças a Deus é tudo eletrônico, mas a gente não vai ficar por aí lavando, fazendo carinha de nojinho quando vem a nota de 50. Deixa eu ver aqui, ó, de 50, quem quer? Ah, sabia. Mas caiu no vaso, quer? Eu estou falando que vocês querem. Irmão, você pode falar qualquer coisa, a pessoa vai pegar sim, mas vai pegar. Por quê? É dinheiro. Mas se a gente parar para pensar, dinheiro é uma das coisas mais imundas que existe. Passa na mão de muitas pessoas, às vezes em locais que você, se eu falar aqui, você nunca mais vai querer pegar uma nota. Faz sim, que eu te conheço. Mas você sabe do que eu estou falando. E a gente não sai por aí lavando ele para usar. A gente usa sabendo que ele é sujo, toma cuidado, né? Coloca a mão com cuidado na boca ou qualquer outro lugar depois que a gente pega no dinheiro. Mas existe algo assim, um princípio, que a gente às vezes, por exemplo, eu nem ia falar sobre isso, mas estamos falando de consagração, eu quero gastar um tempo aqui para te ensinar algo muito importante, que eu quero que você tenha um conceito correto a respeito do que o dízimo faz na sua vida. A gente tem muita crítica de determinados lugares, hoje as pessoas estão mais abertas para isso, mas eu vivi numa época que as pessoas nem em determinados restaurantes entravam porque elas diziam, aquela comida é consagrada a ídolo tal. Não ia em determinados parques de diversões porque dizia, aquele lugar é consagrado a isso. E eu entendo o que essas pessoas estão querendo dizer. Eu entendo a questão espiritual por trás de tudo aquilo. Mas existe um princípio que é maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, senão a gente teria que ser tirado do mundo. Mas preste atenção, a gente não tem dificuldade quando a gente fala a respeito do dinheiro.
a gente critica várias coisas, mas quando o dinheiro, ninguém para pensar, será que esse dinheiro passou na mão de um drug dealer? Não vou pegar não, porque esse dinheiro está sujo. Ou seja, o dinheiro quando cai lá, a gente não está preocupado da impureza espiritual que ele carrega consigo. E nem mesmo da sujeira, né, de transmissões de doenças que ele carrega. Mas existe um poder no dízimo que a gente poucas vezes fala sobre isso, mas está em Mateus 23, 19, eu não tenho projetado. Mas Jesus falando com os fariseus a respeito do dízimo, ele fala uma coisa poderosíssima. Ele fala assim: fariseus, o que é maior? A oferta ou o altar que purifica, santifica a oferta? Preste atenção nisso. Porque quando nós entregamos ao Senhor, e aí onde eu uso um princípio para a minha vida, eu não quero saber onde esse dinheiro passou, qual a sujeira espiritual e física que ele carrega. Eu entendo que aquilo que ficou na minha mão está purificado, está consagrado, está santificado, e o Senhor será honrado através disso. É por isso que nas vezes que eu tive perdas na minha vida, financeiras, que tive algumas foram maliciosas, outras foram distrações minhas. As que foram maliciosas, de pessoas que tentaram me enganar, eu só coloquei meu joelho no chão e disse assim: Senhor, esse dinheiro é consagrado a Ti, o que ficou na minha mão ainda é consagrado, e eu não aceito o diabo levar ele. Irmãos, Deus mexeu os céus e terra, mas trouxe de volta para a minha vida aqueles que tentaram usurpar. Há um poder quando você consagra algo ao Senhor, amém? Então o princípio que eu quero trazer de chave para você é que você está consagrando a Deus não só o que você está dando, mas também o que ficou na sua mão. Os 90% que ficou na sua mão está protegido. Se você é dizimista, pode usar essa autoridade que eu te ensinei. Aquilo que está na sua mão foi consagrado, e o diabo não toca em algo que é consagrado a Deus. Não toca, amém? Mais uma vez, quando damos ao Senhor a primeira parte, diga comigo, quando damos ao Senhor a primeira parte da nossa renda, estamos na verdade consagrando tudo a Ele. Próximo ponto que eu quero trazer para vocês, nós usamos isso aqui muito no início da nossa série, esse texto, e eu fiz um vídeo essa semana explicando sobre isso. Está nas nossas redes sociais, se você quer acompanhar a gente, seria muito legal. O princípio que está em Provérbios, capítulo de número 3, vamos ler todos? Honre ao Senhor com os teus bens, com as primícias de todas as suas colheitas. Primícia, mais uma vez, em primeiro lugar, duas palavras-chave então, honra e primícia. Então os teus celeiros ficarão cheios até transbordar, e os teus lagares transbordarão de vinho novo. Esse terceiro princípio, quando damos a Deus a primeira parte da nossa renda, nós estamos o quê? O honrando. Quantos de vocês aqui querem honrar a Deus? De verdade, você honra a Deus, você quer honrar a Deus. E a gente honra a Deus de várias maneiras. E eu tenho um cuidado muito grande de que eu não quero ofender ninguém que está chegando, mas se você está aqui já há algum tempo, você sabe como a nossa igreja funciona, você sabe dos horários dos nossos cultos, você sabe das dificuldades que existem para encontrar um estacionamento, e eu louvo a Deus pela sua vida, você que está aqui dentro. A nossa igreja, ela é uma igreja lindíssima, um prédio maravilhoso, Deus nos deu esse lugar, mas ela existe aqui por um milagre, os desafios são grandes. A igreja está crescendo, 3 cultos num dia, as pessoas chegam aqui, tem que ficar aí procurando, né? Vamos abrasileirar a palavra, procurar um parque para parquear o carro. Né? Onde você está? Eu estou parqueando o carro. A pessoa procura um estacionamento, né? A dificuldade que é você estar aqui. Então, você já sabe como funciona. Então, deixa eu dizer algo para você. Você honra a Deus em tudo isso que você está fazendo para estar nesse lugar. Mas honra a Deus no horário também. Quantos podem dizer amém? Você não pode perder, achar que alguma parte da igreja, uma vez ou outra tudo bem, mas não pode fazer disso um hábito. Eu quero te ensinar algo, porque esse princípio precisa estar em nossas vidas, em tudo. A gente honra a Deus de várias maneiras, não é só através do dinheiro, a gente honra a Deus com o nosso tempo. A gente honra a Deus quando a gente está louvando Ele aqui. Eu amo que você está aqui sentado ouvindo essa palavra, e amém pela nossa igreja, porque em vários lugares, o pessoal de louvor, cadê eles aqui? Deixa eu só ver aqui. O pessoal de louvor canta, e na hora da palavra ele sai. Não, aqui não.
Aqui a gente faz questão de ficar olhando nos olhinhos dele assim, está prestando atenção? Porque eu estava aqui adorando ao Senhor porque eu amo, mas quando você estava ministrando, amém? E quando eu estou pregando, eu quero que você ouça a palavra que Deus tem para a sua vida também. Então na nossa igreja é um time, a gente está junto nisso, amém? Então a gente honra a Deus quando a gente está adorando. Então a parte da mensagem não é mais importante que o louvor, e nem o louvor mais importante que a mensagem. Nós estamos aqui fazendo tudo para o Senhor, amém? Nós estamos honrando a Deus aqui. Então quando a gente está aqui, honre a Deus com tudo que você pode, com todo o seu tempo, todo o seu talento, todo o seu tesouro. Quando a gente dá nossas ofertas, nossos dízimos ao Senhor, nós estamos na verdade honrando ao Senhor. E é interessante que a gente pode honrar Deus com palavras, a gente faz isso cantando. A gente pode fazer isso até agora. Será que no meio dessa mensagem você pode ficar de pé, fechar os seus olhos, levantar a sua mão e exaltar a Deus, honrando a dele por tudo que ele tem feito na tua vida? Você pode fazer isso agora? Amém? Pai, eu te louvo, Pai, eu te exalto, eu honro o teu grande nome, Senhor. Obrigado pela vida, pela saúde, pela minha salvação. Eu te honro porque o Senhor é primeiro na minha vida, Pai. É o Senhor que tem cuidado da minha casa, dos meus. E o teu nome, Senhor, deve ser exaltado sempre. Amém e amém. Tá vendo? A gente pode exaltar, pode aplaudir ao Senhor? A gente pode aplaudir, exaltar a Deus todo o tempo. Honre ao Senhor, honre a Deus. Onde você estiver, não tenha vergonha de dizer que você é crente. Coloque lá, eu sou crente mesmo. Sou Bíblia, pode se assentar. Trabalhei muito tempo como entregador de pizza em São Francisco. Trabalhei nas pizzarias North Beach, trabalhei na Pizza Man, trabalhei na outra, qual era? A mussarela de búfala. E sempre disse para os meus patrões, não trabalho domingo. Nunca trabalhei domingo. Nunca. Perante o Senhor, cheguei e falei, não trabalho domingo, porque domingo é dia do Senhor, é o dia que eu vou honrar a Deus. Hoje eu estava mostrando, a Raquel mandou minha carteirinha de membro junto com os irmãos, acho que ela mandou de brincadeira. Eu falei, olha que engraçado. E ela colocou aqui, quando eu me tornei membro da igreja. Ela colocou aqui, dia 1º de outubro de 1993, eu virei membro. Acho que só estava aqui na igreja, que está hoje, uns 6. 93, eu falei, meu Deus. E ela colocou, e quando eu fui consagrado? 2001. Aí eu brinquei com os irmãos, eu tenho mais tempo de pastor que de crente. Entenderam a brincadeira? O pastor também é crente, gente. Mas tem gente que fala isso, ele acha que ele virou pastor e deixou de ser crente, né? Mas gente, eu fiquei olhando, eu falei assim, Senhor, obrigado por estar nesse lugar, honrando o Senhor por todos os anos da minha vida. Então tem gente que acha que eu nasci pastor, acha que tudo bem, eu sou pastor desde 2001. Mas gente, eu sempre tive um posicionamento perante Deus e meus patrões. Eu sempre disse para eles, domingo é dia do Senhor. Vire para alguém com amor e fala assim, de hoje em diante, o seu domingo é do Senhor. Primeiro o Senhor, você pode até trabalhar depois, mas a primeira coisa, você vai estar na casa do Senhor para honrar Ele, amém? Porque a gente honra a Deus através das nossas palavras, das nossas ações, da nossa vida. Mas esse texto não está pedindo para honrar o Senhor só com palavras, com o nosso tempo, com nossas ações. Está pedindo para nós honrar o Senhor com o quê? Vamos ler de novo. Honra o Senhor com os teus bens. Ai meu Deus, pastor, pode ser só de palavras? Não, está mandando honrar com os bens. Com as primícias de todas as suas colheitas. Com o primeiro que Deus te dá. A gente quer transformação de vida financeira, mas se a gente quebrar esse princípio, não adianta fazer todas as outras coisas. Pastor, o senhor está dizendo que pessoas que não dão ao Senhor não prosperam? Prosperam, mas não é dado por Deus. As bênçãos financeiras que eu quero na minha vida, eu quero que venha do Senhor. Porque eu sei que virá de amor, não terá nenhum tipo de negociação. A gente não pode esquecer que o diabo tem poder. Ele não estava ali simplesmente, ele é enganador, mas quando ele disse para Jesus, te darei todas as riquezas deste mundo, se tão somente me adorares, ele não estava mentindo, ele estava falando real. Ele é chamado do príncipe desse século. Ele tem condições, tem pessoas que acham porque está prosperando financeiramente, às vezes vem de Deus, e não pode vir, às vezes sempre de Deus, preste atenção. Há muitas riquezas na mão do inimigo, mas as que eu quero nas minhas mãos, eu quero nas suas mãos, eu quero que venha do Senhor. E do Senhor tem um princípio que eu não posso quebrar, que é primeiro honrar a Ele com aquilo que Ele me dá. Amém? Seja pouco, seja pouquinho que entrou, eu quero honrar a Deus em primeiro lugar na minha vida. Então vamos dizer o princípio de número 3.
Quando damos a Deus, vamos lá? Quando damos a Deus a primeira parte da nossa renda, nós o honramos. Muitos pensam que dar ao Senhor é uma questão de lei. E muitos ficam aí se debatendo se essa lei é para os nossos dias. Muitos ficam aí brigando na internet, discutindo sobre isso. Pega o pastor A, B, porque nos últimos dias seriam assim, as pessoas teriam comichões nos seus ouvidos e buscariam mestres segundo os seus desejos. As pessoas estão atrás de hoje quem concorda com elas. Eu dizia aos homens ontem, fiquem com raiva de mim, mas nessa igreja você vai ouvir a palavra de Deus que transforma a sua vida. Amém? Eu não fui chamado para te agradar, eu fui chamado para te edificar no Senhor. E eu falei assim, então se você estiver buscando aí doutores segundo os seus desejos, vá lá. Mas eu quero te mostrar que dízimos é muito mais do que Antigo e Novo Testamento. Dízimo é um princípio que foi estabelecido muito antes de tudo. Não crê? Leia aqui comigo em Gênesis capítulo 14, verso 20. É a história de um homem chamado Abraão. Abraão vem antes de Moisés. Moisés é o homem que liberta o povo, que traz a lei, que edifica uma nação. Então não estamos falando de lei. Estamos falando de um homem que existiu muito antes da lei. E esse homem foi para uma guerra. E era comum na guerra, quando você vencia, trazer os despojos dessa guerra. Trazer as riquezas que você conquistava naquela guerra. Bem parecido com o que a gente faz hoje. Matamos um leão a cada dia. E voltando e louvando, e ele diz o texto: e louvado seja o Senhor, o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Está contando a história a respeito deste homem que volta da guerra. Então Abraão deu a um homem, a um rei, um sacerdote de Salém chamado Melquisedeque, o dízimo de tudo. Este acontecimento é antes da lei. Então, de vez da gente ficar brigando, é do Novo Testamento ou do Velho, olha o primeiro princípio onde dízimo aparece na Bíblia. E dízimo aparece na Bíblia antes da lei. Antes da lei já estava lá um princípio de um homem que entendia que as riquezas que ele tinha adquirido veio de Deus, foi por causa de Deus, e ele queria honrar a Deus com isso. Amém? Vamos para o próximo ponto. Malaquias, que é o texto-chave sobre isso. E aqui é onde eu quero gastar um pouco mais de tempo, se me permitirem. Temos feijoada na igreja hoje, amém? Você vai sair daqui abençoado, a melhor feijoada da Bahia, eu te garanto. Malaquias capítulo 3, nós precisamos de entender esse texto, porque muitas vezes ele é mal compreendido. Nós pegamos ali Malaquias 3,10 e fala assim, né? Trazei todos os dias na casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa. A gente vai ver essa passagem, mas a gente não entende o contexto da história de Malaquias. A gente lê Malaquias 3, a gente pensa que está falando só de dinheiro, e muitos pulam esse texto, porque diz, é Velho Testamento, isso não é para mim, não se aplica para nós, e não está entendendo o que Deus está nos mostrando em Malaquias. Por isso que eu quero ler o versículo 6, para dar um contexto pelo menos. A gente poderia ir desde o primeiro capítulo, mas o capítulo 3 já nos mostra um pouco. Versículo 6, Deus falando então, amém? O Senhor não mudo. Hebreus 13, verso 8 diz, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus é imutável. Ou seja, os princípios dele são imutáveis. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não são destruídos. Deus tinha o quê? Uma promessa, porque Deus quis várias vezes destruí-los. Mas Deus tinha uma promessa e ele não muda. Verso 7, desde os tempos dos seus antepassados, vocês se afastaram dos meus decretos e não os guardaram. Aí Deus fala algo interessante. Eu coloquei em vermelho, para me chamar a atenção. Porque esse aqui é o coração do contexto de dízimos que está em Malaquias. Deus disse, voltem para mim. Voltem para mim, e eu voltarei para vocês. Diz o Senhor dos Exércitos, mas vocês perguntam, como retornaremos? Aqui está a primeira coisa que a maioria de nós esquecemos e mal compreendemos o dízimo, porque não entendemos o contexto. O cerne dessa conversa de Deus sobre dízimo é oferta, sim, mas principalmente relacionamento. Deus estava fazendo um convite para que eles voltassem para Ele. Deus disse, eu tenho cuidado de vocês e me dói ver vocês se afastando de mim. Me dói ver vocês fugindo da minha presença. E Deus clama, volte para mim. Voltemos a ter um relacionamento.
Isso é até difícil de pensar como é que o Deus do universo pede para ter um relacionamento com a gente e querer implorar para ter um relacionamento com meros mortais. E as pessoas que estavam ali naquela conversa com Deus perguntam assim: o Senhor, a gente quer voltar, então fala aí quanto que o Senhor quer. Quanto que está precisando na igreja? Quanto o seu tempo precisa? Não. Eles perguntaram primeiro como retornaremos. Então esquece o contexto de dinheiro. Eles não perguntaram para Deus sobre dinheiro, eles quiseram voltar para Deus. Aí Deus vai mostrar para ele o que a gente vai ver agora, a partir do versículo de número 7. Vocês estão me perguntando como retornaremos? O mero mortal roubará a Deus? No entanto, vocês me roubam. Mas vocês perguntam: como estamos te roubando? Em dízimos e ofertas. Vocês estão sob maldição, toda a sua nação, porque estão me roubando. Tragam todos os dízimos, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois, à casa do Senhor, para que haja mantimento, alimento em minha casa. Então o princípio número 4, preste atenção, porque ele é importantíssimo. Quando damos a Deus a primeira parte da nossa renda, nós estamos fortalecendo o nosso relacionamento com Ele. O povo perguntou: como voltaremos para ti, Senhor? Deus diz: é só parar de me roubar. Aí você pensa: mas que palavra forte, pastor. Como é que a gente entende isso no nosso contexto? Como é que a gente traz isso para as nossas vidas? Deus estava dizendo para ele: você lembra que eu sou dono de tudo? Você lembra que tudo é meu? Tudo que você tem é meu. Você nasceu nesse mundo nu, você não veio com nada, e tudo que você tem hoje veio das minhas mãos. Foi minha graça que te colocou na família que você está. Foi meu amor que te colocou no país que você está. É eu que tenho te dado saúde para te abençoar em todos os lugares que você tem ido. Ou seja, tudo é meu e eu tenho te dado. E tudo que eu te pedi é que você retribua de volta, para me honrar, para me colocar em primeiro lugar na sua vida. E você não faz isso. Então, era meu. Eu não precisava nem ter te dado. Você já parou para pensar por que Deus escolheu você para ter o que você tem? Enquanto bilhões e bilhões de pessoas na terra hoje estão passando necessidades. Você já parou para pensar por que você vive no melhor lugar dos Estados Unidos e da Califórnia? Você reclama das dificuldades que tem aqui, mas você tem comida todos os dias, água quente, aquecedor, ar-condicionado. Você vive em estradas maravilhosas. Você tem do melhor porque Deus tem te abençoado. Deus podia ter colocado outras pessoas. Às vezes eu vejo vídeos na internet de pessoas na África, e meu coração quebra, porque aquelas pessoas têm lata para bater, e mesmo assim estão adorando ao Senhor. Eles têm ali microfones de madeira falsos e cantam com tanta alegria. Aqui a gente tem o melhor. E muitos ficam de braços cruzados, não levantam uma voz para exaltar o Senhor. Queridos, você tem o que tem porque Deus tem sido bom contigo. Deus tem nos dado o melhor. E a gente rouba Ele quando a gente não honra Ele. Nesse princípio tão... eu fico pensando: Deus é igual minhas filhas, quando pegam minhas coisas. Eu fico assim: meu Deus, é tudo delas. Será que elas não estão entendendo que é tudo delas? Que ela não precisa de fazer disso, porque é delas, eu a amo, é delas. Queridos, tirar a oportunidade de Deus te abençoar por causa de mesquinharia é a pior coisa que você pode fazer, porque Deus é dono de todo o ouro e de toda a prata. Deus não precisa. Se nós trouxermos, Deus tem dito para nós várias vezes: me honre, trabalhe duro, administre o que você tem, e eu farei você prosperar. E tudo que eu te peço é que você cumpra a sua parte desse acordo, porque é uma forma de você publicamente declarar que o que você tem, quem te deu fui eu. Foi eu. Então Deus está dizendo para o povo: vocês começam a me honrar com a primeira parte, que é uma forma de nós retarmos o nosso relacionamento. Quando eu estava pensando nesse ponto aqui, eu pensava em maridos e mulheres aqui. Talvez eu vou ser um pouco insensível, porque talvez é a sua situação. Mas digamos que você é aquele maridão, aquela esposa que gosta de ficar lá: eu te amo, todo tempo. Ai, que bom, bonito, né? Eu te amo, amor, você é tão maravilhoso. Mas se ficar só em palavras e não sair uma coisa tangível, vai chegar uma hora que você cansa. Tem coisa melhor do que eu te amo com um buquê de flor? Tem coisa para as mulheres, né? Com a joia, né? Mulheres, com a joia. Ó, ela chega e fala em línguas.
eu te amo. Chega lá no dia do aniversário da sua esposa, com muito amor, coração cheio de amor. Você é a coisa mais linda deste mundo, mais especial. Você é uma princesa, a mulher dos meus sonhos. E dá um beijo nela. E depois vira e fala assim: tchau, estou indo trabalhar. Você vai apanhar, filho. Você não é doido. Porque você ata os laços do relacionamento honrando essa pessoa com algo. E o princípio aqui é o mesmo. Vamos repetir. Quando damos a Deus a primeira parte da nossa renda, vamos lá. Quando damos a Deus a primeira parte da nossa renda, fortalecemos o nosso relacionamento com Ele. Tenho só 2 princípios e vai ser rápido, mas esses aqui são os mais importantes de todos. O 5º princípio é esse aqui. Quando damos a Deus a primeira parte da nossa renda, estamos cuidando da casa dele. O verso que eu deixei ali no finalzinho, que eu nem fiz muita ênfase, é: tragam todos os dízimos à casa do Senhor. E Deus diz: para que haja o quê? Alimento, e algumas traduções, mantimento em minha casa. Eu já disse para vocês várias vezes que o meu desejo é que a gente tenha uma igreja tão próspera, tão abençoada, que qualquer pessoa que verdadeiramente quiserem servir ao Senhor, chegar nesse lugar, a gente vai ter recursos para ajudar elas. Esse lugar vai lotar de pessoas e a gente vai abençoá-las, porque Deus vai te abençoar tanto, e sua mão vai ser tão generosa, que quem chegar aqui vai falar assim: esse povo é diferente. Ter alimento na casa do Senhor é ter para cuidar dos necessitados, queridos. E hoje a gente está tendo que mendigar pão para o povo que não está entendendo isso. Mas Deus quer mudar essa mentalidade, amém? Eu queria que você olhasse ao redor dessa igreja. E eu falo isso com muito cuidado, porque não é orgulho, é gozo e alegria. Verdadeiramente, que lugar que você vai, que você encontra uma igreja de pessoas trabalhadoras, que eu já disse aqui várias vezes, não tem ninguém rico aqui. A gente tem cara de rico, não é verdade? A gente tem, maior cara de rico. Mas já falei, né? Se encontrar no Walgreens dia de segunda-feira, você não sabe nem quem é. Mas olha para o lado, uma igreja de trabalhadores, pessoas, sabe, dos mais diferentes tipos de trabalho. Olha a excelência que esse lugar foi feito. Olha a beleza desse templo. Olha a qualidade das coisas que nós temos aqui. Olha que cadeira macia que você está, ar-condicionado ligado, luzes acesas. A gente sempre com cuidado de manter esse prédio bonito, bem pintado, bem cuidado, arrumado, higienizado. Eu sei, você já está, entendeu, você pegou a visão, né? Um anjo desceu do céu e colocou tudo aqui assim para nós. Sabe aquela coisa linda, alada, chegou e construiu as paredes. A gente cai de joelho no chão e o bill da energia que chegou essa semana, $2.200 é pago. Tudo mágico. Uau, Senhor, o Senhor é bom demais. Essa semana eu trouxe uma pessoa para olhar o problema do ar-condicionado, trocar os filtros, fazer uma coisa aqui. Na hora que ele me deu orçamento, eu falei: Jesus amado, toca nos crentes, pelo amor de Deus. Porque nada disso é por acaso, queridos. A gente vê as coisas dessa igreja, cada um mais bem feito. A gente olha tudo e fala: como é que isso chegou aqui? Através da fidelidade dos membros dessa igreja, amém? E eu queria honrar a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor e aos membros dessa igreja. Aleluia, glória a Deus. Que vieram bem antes de muitos de nós. Trabalharam arduamente, colocando, foi semente sobre semente, até a gente ter essa colheita que tem hoje. Sabe, antes de você chegar, Deus já estava edificando pessoas aqui, e essas pessoas sendo fiéis. A gente pensa desde as pessoas que chegaram bem antes. Quando eu cheguei tinha muito português na igreja. Os irmãos já estavam de idade quando eu cheguei, mas eles foram a geração anterior, junto com o pastor Adalberto, o Beto, o pastor Flávio, o pastor Fernando. E sabe, os irmãos de Agustine, eu tenho uma gratidão por esses irmãos. Muitos trabalhadores de fazenda, pessoas que trabalhavam duro, chegavam aqui, eram fiéis ao Senhor. Na nossa igreja lá de São José, com muito custo compraram aquele templo. E sabe, queridos, nada é por acaso. Deus vai colocando essas pessoas fiéis. Mas agora é a sua vez, amém? Para que haja continuidade, é a sua vez. Eu vi algo muito sério um dia. E eu não estou dizendo que eu concordo com o que ele disse, mas eu entendo o princípio. Esse pastor, ele é bem polêmico. Ele é barbudão, bem grande a barba, raspada a cabeça, cheio de tatuagem. O nome dele é Anderson Silva.
Olha o nome do cara, né? Lutador. Acho que é certo, é Anderson Silva. E um dia ele estava num podcast, eu estava ouvindo. Alguém compartilhou comigo, eu achei muito forte. Embora eu disse, não concordo com a forma que ele disse, mas eu entendo o princípio por trás. E eu não tenho certeza se foi nessas palavras, mas foi mais ou menos assim, porque eu não me encontrei o vídeo, mas eu me lembrei disso. Ele diz assim: as pessoas podem até discordar e dar dízimo e dar ofertas e não querer dar, isso é uma posição dela. Nada errado com isso. Mas se a pessoa não dá e quer congregar, preste atenção, porque é uma diferença. Você pode vir aqui quantas vezes você quiser como visitante, ficar, mas se você fez desse lugar a sua casa, você está congregando. Então ele diz: se você então quer congregar e receber tudo que a igreja tem para receber, para te oferecer, sem contribuir, isso é no mínimo contraditório. Olha o que ele disse, eu achei bem coerente. Ele falou assim: a pessoa quer então usufruir às custas de outros. Isso é no mínimo falta de caráter. Achei forte. Porque eu falava sobre isso. Eu posso fazer uma festa na minha casa e ter todos os meus amigos que estão lá comigo, andando comigo, fazendo uma festa. E um traz o pão, o outro traz a carne, o outro traz o vinagrete. Quantos fazem festa assim? Festa de pobre é uma benção, né, gente? Cada um traz uma coisa. Festa de pobre é bem. Eu quero ser um dia rico para poder ninguém precisar trazer nada, mas os dias traga, porque a gente precisa de dividir o pão. Mas é legal, os seus amigos estão lá. E se você traz um convidado, eu não tenho problema, o seu convidado é bem-vindo, amém? E aí todo sábado a gente se encontra, a gente faz a festa. Mas na 10ª vez que você trouxer esse convidado, e esse infeliz só chega para comer, presta atenção, estou fazendo você pensar em algo. Como é que você vai se sentir em relação a ele? Você vai, no mínimo, dar um toque dele. Fala: querido, dá para trazer pelo menos, eu ia falar coca, mas não bebo coca, né, Lucinho? Dá para pelo menos trazer uma água com gás a próxima vez? Para a gente arrotar o seu amor aqui entre nós? Porque tem gente que não desconfia que isso aqui não é por acaso, tem alguém pagando a conta. Tem alguém que trabalha duro semana após semana, talvez está sentado do seu lado, que limpou 6 casas e tem 60 anos de idade, mas fielmente traz ao Senhor o seu dízimo aqui, para que esse lugar tenha alimento para a sua alma. E você tenha no mínimo coerência de cooperar com essa pessoa. No mínimo coerência. A gente quer abençoar todos, mas a gente quer um corpo. Amém? A gente quer pessoas que andam com a gente. E ele disse naquele dia: se a pessoa quer usufruir, ele conclui então: tudo bem, não quer contribuir, mas fica em casa. Achei forte isso, mas eu entendi o princípio. Porque nós queremos ser um povo, um corpo, uma nação, onde todos cooperam para o bem comum. Quantos podem dizer amém? Para o bem comum. Então, quando damos a Deus a primeira parte da nossa renda, estamos cuidando da casa dele. Por último, a parte que essa é a melhor, e essa eu quero que você guarde na sua vida, porque não vai ficar só nessa sua responsabilidade não, queridos. Parece que é só um peso. Não, Deus está fazendo tudo isso porque Ele quer fazer o que essa série tem como proposta. Olha o que Ele diz: traga os dízimos, traga todos os dízimos para a casa do Senhor, para que haja um alimento na minha casa. E aí olha bem a promessa: e se eu não abrirei não se abrirei a minha casa, ponha-se à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam com portas dos céus, eu derramarei sobre vocês tantas bênçãos, que não haverá espaço suficiente para armazená-las. Eu não sei se você quer essa bênção na sua vida, mas eu quero ser abençoado por Deus. Eu quero ter tantas bênçãos que eu fico preocupado de onde é que eu vou colocar as bênçãos que Deus está me dando na minha vida. E além disso ele diz: impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras em seu campo não deixarão de cair seus frutos antes de amadurecerem, diz o Senhor dos Exércitos. Existem 2 coisas que vai acontecer quando você honra a Deus com seus dízimos. Primeiro, Deus vai te abençoar tanto que você próprio vai ficar impressionado de ver as bênçãos de Deus. Eu já dei vários testemunhos, eu não tenho tempo, mas foi em momentos de crises onde Deus mais me prosperou. Em momentos que todo mundo estava em crise, eu estava em Cristo. Olha que decisão boa que eu tomei.
E Cristo me abençoou, me deu estratégias para que eu pudesse ganhar recursos no momento que todo mundo estava perdendo. Porque a gente tem um Senhor e o Senhor que nos guia, amém? E Deus vai te abençoar. Pode vir a crise que vier, você está em Deus, Deus vai cuidar de você. Há uma promessa de Deus que nunca vai faltar o azeite e nem o vinho, porque são alimentos nobres. Filho de Deus vai ser cuidado por Deus, amém? Deus sempre vai cuidar de você. E a segunda promessa que tem não só é a bênção, Deus vai evitar que haja desperdícios. Esse tempo atrás eu estava aconselhando uma pessoa que nada está dando certo na vida dela, financeiramente falando, trabalha muito, mas o devorador leva tudo. E a minha pergunta foi óbvia, porque está aqui, está desfrutando, eu sou pastor dela, eu tenho que ensiná-la. Eu falei, você é dizimista? Pastor, eu tenho falhado. Eu falei, então está aí a resposta. Porque saco furado, não há proteção de Deus. É por isso que seu carro quebra direto, a sua transmissão quebra, com certa outra semana estoura uma coisa, é multa que não para de dar, e você vai vendo o seu dinheiro só indo embora. Queridos, eu surdo o inimigo, mas em nome de Jesus, sabe, eu não vejo perdas, porque o Senhor é fiel. Fiel. Você pode não estar ganhando rio de dia, mas também não tem perdas. Às vezes há momentos que Deus está te treinando para que você possa se tornar melhor administrador. Então não adianta vir ganhos naquela hora, mas pelo menos não há perdas. Há proteção de Deus sobre a sua vida financeira. Então o dízimo traz isso. Quando nós damos a Deus a primeira parte da nossa renda, Ele nos faz prosperar. Diga comigo, prosperar. Vou pular essa parte aqui, eu não vou falar nada disso que a gente tem que concluir. Eu vou para o ponto de ação. Ponto de ação dessa semana, eu quero só recordar o que a gente aprendeu. Pense corretamente sobre dinheiro, foi o primeiro ponto. Segundo, fuja das dívidas. Se você continuar fazendo dívida, cavando, parando, nunca vai ver prosperidade na sua vida. Segundo, busque os seus dons. A gente está aqui para te ajudar. O melhor lugar de você exercitar os seus dons é a igreja. Coloque os seus dons em ação aqui. Poupe e invista. E por último, confie em Deus com suas finanças. Como você faz isso? Dando o seu dízimo e sua oferta. Nós vamos fazer essa parte agora. Malaquias 3:10, vamos lá todo mundo ler juntos? Traga todo o dízimo à casa do tesouro, para que haja alimento na minha casa. Se você não é membro dessa igreja, se você está visitando, nós não estamos falando com você. Alguns foram recebidos como membros hoje. Vocês sabem quais são as nossas responsabilidades. A gente não pede nada mais, nada menos do que a nossa responsabilidade como membros. E eu queria agradecer pela sua vida, você que tem sido fiel. A gente estava conversando no primeiro culto, o Ignaldo, Rosângela, não sei se eles ficaram para isso aqui, eles estavam no primeiro culto. Quantos anos nós estamos aqui servindo a Deus? E quantos outros, o Clodoaldo, eu vi ali a Selminha, quantas pessoas estão aqui tantos anos, gente? É sério, você pode chegar nessas pessoas, ver se eles não têm prosperado e sido abençoados por Deus. Será que estariam aqui 20 anos, 30 anos, sendo enganados? Deixa eu dizer algo para vocês, o dízimo funciona e funciona muito nas nossas vidas. Nós fazemos isso porque nós entendemos que funciona, amém? Então nesse momento, prepare o seu dízimo, sua oferta. Se você é parte dessa igreja, isso vai ser o nosso ponto de ação hoje. Se até aqui você não tinha feito, tem tido dificuldade com isso, começa hoje, reseta tudo. Fecha essa brecha na sua vida. Porque não adianta nenhum dos outros princípios que eu ensinei para você se você continua falhando nesse. Deus quer te abençoar muito mais do que você tem experimentado. Mas você tem que confiar nele. E na matemática de Deus, 90 é mais que 100. Só Deus para fazer isso. Você verá a prosperidade de Deus sobre a tua vida, amém? Você que está em casa assistindo, você tem aí o QR Code na sua tela agora. Você que está viajando nesse momento, seja fiel ao Senhor. Isso é o que nós pedimos. Que você trabalhe para nós e nós trabalhamos para você, amém? A gente pensa em igreja como um corpo. Há momentos que muitos vão estar passando dificuldade e o corpo vai cuidar um do outro, quando todos cooperam. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua palavra que nos edificou essa manhã. Eu sei que é um assunto que muitos se contorcem por dentro, mas hoje o Senhor nos trouxe a verdade desse princípio tão mal compreendido, mas que hoje, Senhor, será totalmente anulada a má compreensão e será restabelecido um entendimento bíblico a respeito do que é seu. Pai, nós queremos te honrar com nossa primeira parte dos nossos dízimos, em nome de Jesus. Quantos podem dizer? Amém. Pode entregar neste momento enquanto a gente conclui este culto. Aleluia. Se você pudesse colocar de pé, depois que você já ofertar, deixa as luzes acesas.
Eu sei que muitos fazem eletronicamente, eu faço eletronicamente. Pouca gente tem moedas, cheque hoje, eu entendo isso. Não estou impressionado de ver se você não... Deus sabe o seu coração. A gente não está fazendo nenhum apelo para poder, sabe, porque estamos em necessidade. Não está fazendo para te abençoar. Eu seria incoerente como pastor seu se eu não te ensinasse todo o preceito bíblico a respeito de finanças, amém? E inclui isso, amém? Glória a Deus. Semana que vem nosso culto multicultural. Multicultural é sempre uma bênção, você deve estar conosco, não fique em casa. Nós estamos utilizando agora o AI para poder traduzir mais um curso que temos todos os meses. Obrigado aos irmãos fiéis dessa igreja que tem feito com isso, a capacidade de a gente poder fazer. Então, se você precisa de tradução, a mensagem vai ser em inglês e será traduzida no telefone, né, se você trouxer o seu earphone para o português, tá bom? Então semana que vem, inglês para o português. Alguns momentos eu vou avisar quando for português para o inglês, mas no próximo domingo, inglês para o português, amém? Levanta a sua mão, deixa eu orar por você. Pai, hoje nós estamos, Senhor, sendo mais uma vez lembrados da importância de sermos fiéis ao Senhor, de mantermos o nosso relacionamento contigo em todos os aspectos. Senhor, nós não queremos que o dinheiro seja, Senhor, um Deus em nossas vidas. Estamos fazendo através dos nossos gestos hoje, que verdadeiramente confiamos no Senhor, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus. Deus te abençoe e tenha uma semana de vitória em nome de Jesus. A paz a todos.